Fala aí, pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática. Para você que está a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante que é progressão aritmética ou PA. Vamos lá? O que é uma PA? Uma PA é uma sequência numérica, tá? Que tem uma característica. Vocês podem escrever qualquer sequência numérica, vocês vê que são vários tipos, tem muitas questões de raciocínio lógico com sequências numéricas, mas tem duas muito famosas, que é a PA e a PG, que a gente vai falar numa outra aula, tá? Então, o que é a PA? O que é a progressão aritmética? A progressão aritmética é o seguinte, você escolhe um número, por exemplo, nesse caso aqui o 2, e você sempre soma ou subtrai o mesmo valor, e tem que ser o mesmo valor. Então, por exemplo, aqui, se você reparar, ó, eu sempre somo 3 para descobrir o valor que vem em seguida. Então, ó, 2 mais 3 dá o 5. 5 mais 3 dá o 8. 8 mais 3 dá o 11. Então, assim eu consigo descobrir qualquer outro termo que vem em seguida a partir dessa informação. Esse número que a gente está somando aqui, a gente chama de razão, que é justamente esse R aqui, beleza? Bom, eu não vou demonstrar essas duas fórmulas que eu coloquei aqui, que é a fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos de uma PA. Se vocês quiserem que eu demonstre, deixa nos comentários aqui para mim e fala, Rafael, demonstra aquela fórmula para mim, quero saber como é que faz, porque é bem tranquilo, dá para entender tranquilo. Só que nesse caso aqui o importante é saber como usar essas fórmulas, tá? Então, o termo geral é para você descobrir qualquer termo, sabendo que quem é o A1, quem é o N, quem é o R, que é a nossa função aqui. Eu tenho que dizer para vocês, tem que ficar muito claro para vocês quem é cada uma dessas letras aqui. Então, quem é cada uma dessas letras? O A1 é o primeiro termo da sequência. Esse 1zinho aqui, que está aqui embaixo, ele funciona como se fosse a página de um livro. Os livros são numerados lá embaixo com aqueles numerozinhos da página. Se eu falar assim, olha só, abre o livro na página 100. Você não sabe qual é a página 100? Justamente por quê? Porque você sabe a posição. Aquele 100 ali indica a posição da página. É a mesma função desse númerozinho aqui de baixo, certo? Então, ó, esse 2 aqui é o primeiro termo. Esse 5 é o segundo termo. Esse 8 é o terceiro termo. E por aí vai. Então, esse númerozinho de baixo indica a posição. Quem é esse númerozinho de baixo, Rafael? É justamente o N. O N é a posição do termo. Se o N for 100, o termo é 100. Se o N for 300, é o termo 300. Então, esse N indica a posição. O A1 é o primeiro termo da sequência, da PA. O N é a posição de um termo que você esteja buscando. E o R é a razão, que é o número que você vai sempre somar ou sempre subtrair ali. Beleza? A gente chama a fórmula do termo geral porque você, com essa fórmula aqui, você consegue descobrir qualquer termo que você queira. Se eu quiser descobrir o termo 150, eu chego aqui no lugar do N, coloco 150, substituo os valores e consigo encontrar quem é o 150. Sexagésimo, você coloca 60 e por aí vai, tá? Contanto que você entenda o que cada um deles significa. E essa fórmula de baixo é para você justamente conseguir a soma desses termos. Então, se eu quiser a soma dos 10 primeiros termos, eu chego aqui, S de 10. Os valores aqui, a N, a 10, N, são os mesmos que você viu acima, tá? Conseguiu identificar quem é cada uma das letras? Isso é importantíssimo, porque você só consegue usar as fórmulas corretamente. E você também só consegue entender as perguntas corretamente se você souber identificar o que é cada uma delas nessas fórmulas, tá? Vamos fazer um exercício aqui da FUVEST 2012, que trata desse assunto, que é muito interessante. Ó. Ela fala o seguinte, ele dá 3 termos, o A1, o A2 e o A3, só que ele dá esses termos em função de uma letra X. Tá? E ele quer saber qual o valor desse X na letra A, se isso aqui for uma progressão aritmética. Então, olha só, vamos voltar para essa progressão aritmética aqui. Repara o seguinte, vê se não funciona assim comigo. Ó. Quanto é que é 11 menos 8? Não é 3? Quanto é que é 8 menos 5? Também não é 3? Quanto é que é 5 menos 2? Também não é 3? Então, se você pegar qualquer termo e subtrair do termo anterior, dá a razão. Ou seja, como é que eu escrevo isso aqui, por exemplo? Eu posso botar assim, ó, 11 menos 8 não é igual a 8 menos 5? Não é, gente? Aqui, ó. 11 menos 8 não é 3? 8 menos 5 não é 3? Você não consegue escrever assim? É exatamente essa informação que você usa para equacionar esses termos aqui. Então, olha só.
esse menos esse, ou seja, o A3 menos o A2, tem que ser o mesmo valor, ou seja, a razão, que o A2 menos o A1. Então vai ficar assim, ó, 2x2 mais 4 menos 6x tem que ser igual a 6x menos 1 mais x. Tá? Então isso aqui é o A3, isso aqui é o A2, isso aqui é o A2, isso aqui é o A1. Tá? Beleza? Vem comigo, não se perde não. Bom, isso aqui já dá para sentir que é uma equação de segundo grau. Então como é que eu vou organizar? Junto as letras, passo todo mundo para o lado esquerdo. Vê se vai ficar assim, ó. 2x2 menos 6x, quando eu passar para lá, menos 6x e aqui mais 6x, vai ficar menos 11x. O mais 4, menos 1, quando passar para lá, mais 5, igual a zero. Você deve lembrar lá do 9º ano, ensino fundamental, que o A é 2, o B é menos 11 e o C é 5. Você aplica as fórmulas de delta e depois de Bhaskara. Lembra disso tudo, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui só para quem não lembrou e vou fazer as contas de cabeça. Ó, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que nesse caso aqui é menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 5, sobre 2a. Tá? Ó, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, isso aqui é o delta, sobre 2a. Isso aqui vai ficar isso aqui dá 11, mais ou menos. Aqui dentro dá 81, vai ficar mais ou menos 9, dividido por 4. Isso dá dois valores aqui. Um usando o mais e o outro usando o menos. Então vai ficar 11 mais 9 dividido por 4 dá 5. E 11 menos 9 dividido por 4 que dá meio. Isso aqui responde à letra A. Porque a letra A está pedindo o que para você? A letra A está pedindo quais os valores de x que fazem com que essa sequência aqui de 3 números seja uma progressão aritmética. Então, o que você achou foi isso. O que você achou foi justamente o seguinte. Olha só, Rafael. Se eu pegar o 5 e colocar no lugar do x, forma uma PA. Se eu pegar o meio e colocar no lugar do x, também forma uma PA. Tá? Isso foi a letra A. A letra B, ela pede o que para você? A letra B foi o seguinte. Olha só, eu não quero usar os dois valores. Ele está falando o seguinte, eu quero usar o menor deles, que é o meio. Tá? Usando o menor deles, como é que você calcula a soma dos 100 primeiros termos? Então, isso que está sendo pedido ali. A soma dos 100 primeiros termos. Então, aqui, ó, soma, esse nzinho é 100. O que você vai precisar achar aqui? Você vai precisar achar quem é o A100, tá? E para achar quem é o A100, você tem que saber quem é a razão. Então, olha só, vê se vai ficar assim, ó, o A1 que você não é 1 mais x, quem é o x que você está usando aqui, não é o meio? Então vai ficar 1 mais meio, que é 3 meios. O A2 não vai ficar 6 vezes meios? O A2 vai ficar 6 dividido por 2. Rafael, mas 6 dá para dividir por 2, dá 3. Mas olha só, vocês vão ver que nesse caso aqui, você colocar, deixar dessa maneira aqui, vai facilitar muito a tua vida, tá? E quem é o A3 aqui? 3 meios mais 3 meios dá 6 meios, né? 6 meios mais 3 meios dá 9 meios. Então, a sua progressão com o x igual a meio ficou 3 meios, 6 meios, 9 meios. Se você reparar, o número que está sendo somado aqui, ou seja, a razão, é justamente o 3 meios. Tranquilo? Tá junto comigo? Vamos lá, continuar. Para terminar aqui. Bom, para calcular o S100, chega no lugar do A1 é o 2. A100, eu não sei quem é ainda, que multiplica por o 100, que é o N, dividido por 2. Tá? Então, quem falta aqui para eu conseguir finalmente calcular quem são a soma dos 100 primeiros termos? É justamente o A100. O A100 aqui, usando esta fórmula do termo geral, vai ficar o A1, que é 2, mais N menos 1, que é justamente quem? 100 menos 1, que é 99, vezes a razão, que é 3 meios. Beleza? Então, A1, N menos 1, vezes a razão. Então, junto comigo. O que eu faço aqui para facilitar a minha vida? Ó, vou escrever esse 2 aqui como sendo 6 meios. Desculpa.
Errei. Eu tava assim, ó. Então, se você reparar, o que você precisa aqui calcular ainda? O que falta calcular ainda aqui? O acém, ou seja, o centésimo termo. Como é que você faz para calcular esse centésimo termo, Rafael? Justamente usando a fórmula do termo geral. Então vai ficar A100, repara que o 100 foi colocado justamente no lugar do N ali. Então vai ficar o A1, que é 3 meios, ó, o A1 é 3 meios, mais 99, que é 100 menos 1, vezes o R, que também é 3 meios. Então o A1 é 3 meios e o R é 3 meios. Foi uma coincidência. Ó, isso vai ficar 3 meios mais 297 meios, que dá 300 meios. Se você falar, você pode falar a mesma coisa que você falou para mim ali, ó. Mas dá para dividir. Calma, calma. Você vai ver que nesse caso aqui, você deixar na forma de fração vai facilitar muito a tua vida. Vai ficar muito mais fácil. Em matemática, às vezes acontece isso. Nem sempre fazer a conta facilita a tua vida. Você tem que parar e pensar, será que fazer essa conta aqui vai facilitar a minha vida? Ou não? Você vai ver que nesse caso aqui, não. Bom, S100, finalmente, ó, 3 meios, que é o A1, mais o A100, eu acabei de achar o A100, que é 300 meios, vezes 50. De onde saiu esse 50, Rafael? Saiu da divisão aqui, ó. 100 dividido por 2. Vê se não dá 50. Ficou vezes 50. Como é que fica a minha conta aqui, ó? S100, centésimo, soma dos 100 primeiros termos aqui. 303 meios vezes 50. Se você pode fazer aqui da forma que você achar melhor, a gosto do cliente. Ou você faz a multiplicação e depois divide por 2. Nesse meu caso aqui, eu vou fazer primeiro a divisão. Ó, 50 dividido por 2, 25. Então, a conta que eu quero fazer é 303 vezes 25. 303 vezes 25. Isso dá 75, 75. Ou seja, 7.575. Faz aí e confere. Ou seja, o que você achou? Ó, letra A, você calculou o valor do x, os dois valores de x, para que aquilo ali seja uma PA. Então, se você calcular o x, se você fizer o x igual a 5, aquilo ali é uma PA, é o início de uma PA, e se você fizer o x igual a meio, também é uma PA. Isso foi a letra A. A letra B, ele falou o seguinte, considera só o menor valor. Menor valor entre 5 e meio é o meio. Considera só o menor valor e faz a conta dos 100 primeiros termos com esse menor valor. Foi o que eu fiz. Cheguei no lugar do x, coloquei o meio, aí eu fiquei com essa progressão aqui, né? Na verdade é o início dela, tá faltando um pontinho aqui, e fiz a conta. Pessoal, é importantíssimo que você saiba cada uma das letras, o significado e como colocar os valores nos lugares das letras. Isso é a parte mais importante, é isso que você não pode esquecer jamais. Tranquilo? Ó, gostou? Deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, fala para aquele amigo que nunca entendeu PA, ó, dá uma olhada lá, que agora tu vai entender PA. E depois fica atento, porque vai vir aula de PG, né? Para você também não perder a aula de PG. Vem comigo. Valeu?